Pessoal! Como não deu tempo semana passada da gente fazer a correção daquela interpretação de texto que eu deixei para vocês antes da viagem, eu vou considerar agora com vocês, tá bom? Então eu vou compartilhar a minha tela e vou fazendo os comentários a respeito daquele texto e das perguntas, ok? Então vamos lá! Nós temos esse texto falando sobre a imigração haitiana. E eu vou considerar com vocês primeiro os procedimentos básicos de leitura do texto, né? Então, a primeira coisa que está sendo pedida é para identificar o tema. Como vocês já leram o texto, eu não vou fazer a leitura dele, tá, gente? Então, eu vou direto para a resposta, para as considerações. No finalzinho do texto, quando os autores, né, são dois autores citados aqui, dizem que a xenofobia praticada no Brasil tem a ver com a origem das pessoas serem negras e serem mais pobres. Os autores estão afirmando seu posicionamento, dizendo que o preconceito ou até os atos de violência contra as pessoas, contra os imigrantes, eles na verdade são atos de preconceito, né? Preconceito social e racial. Isso é que os autores estão defendendo. Então, na verdade, o que o Brasil pratica de xenofobia não tem nada a ver com os imigrantes em si, mas com o fato deles serem negros e pobres. Se vierem imigrantes de outros países em que as pessoas não sejam negras nem pobres, ou pelo menos não sejam negras, elas não vão sofrer esses atos de violência, certo? Então, nesse último parágrafo, a gente consegue perceber o posicionamento do autor, dos autores afirmando isso, certo, gente? Depois aqui a letra B pede para elaborar uma síntese de cada parágrafo. Então vamos lá, o primeiro parágrafo ele está dizendo que a imigração haitiana aumentou, olha, fala aqui, teve grande repercussão, certo? E apresenta o motivo. Por quê? Olha o que diz no final. Isso se deve à reorientação da política externa nacional para alcançar a liderança regional nos assuntos comunitários. Então, para ganhar a liderança em assuntos comunitários, a política externa nacional promoveu a possibilidade desses imigrantes estarem aqui. Esse seria o resumo ou a síntese do primeiro parágrafo. O segundo parágrafo diz que a imigração haitiana aumentou por causa do exército brasileiro, então eles tiveram um relacionamento muito amistoso com o exército, né, entre os habitantes, os haitianos e o exército, na época do terremoto. O terceiro parágrafo apresenta um fator novo, né, que apesar do governo brasileiro estar fazendo aqui uma política nacional incentivando a imigração, apesar do exército ter tido um relacionamento muito bom com os haitianos, o que tem acontecido? Os imigrantes haitianos têm sofrido ataques xenofóbicos por parte da população brasileira. Esse é o resumo do terceiro parágrafo. E o quarto e último parágrafo, né, desse trecho diz que, na verdade, a violência que eles têm sofrido é por eles serem negros e por serem pobres, ok? Agora vamos ver a letra C. Relaciona os parágrafos, o que cada um tem a ver com o outro. Então vamos lá. O primeiro parágrafo e o segundo parágrafo apresentam causa. Acho que eu consigo fazer assim para vocês, olha. Não, vamos fazer junto nos dois. Então, os dois parágrafos apresentam a causa do aumento de imigração, certo? Primeira causa é a reorientação da política externa nacional, incentivando, né, a ajuda aos imigrantes. Então, isso faria com que o Brasil tivesse a liderança nos assuntos comunitários. E o segundo motivo
é o bom relacionamento entre os haitianos e o exército brasileiro. Então, esses dois parágrafos apresentaram uma razão, ou duas razões, né, do aumento da imigração haitiana no Brasil. O terceiro parágrafo começa com no entanto. Deixa eu colocar aqui com um amarelo. No entanto. Essa expressão, no entanto, diz ou revela pra gente que o que o parágrafo vai falar em seguida vai ser algo oposto ao que está sendo dito anteriormente. Então, anteriormente estava dizendo aqui que a imigração tinha aumentado por vários fatores amistosos, dizendo assim que o Brasil com o Haiti está tudo bem, que eles estão num bom relacionamento. Mas agora vai apresentar um sentido oposto. O que o parágrafo vem dizendo? Que apesar desse relacionamento amistoso, o que os brasileiros estão fazendo com os imigrantes? Ataques xenofóbicos. Por isso que o terceiro parágrafo começa com no entanto, porque ele vai apresentar uma ideia oposta, tá? Uma oposição. O no entanto, ele é sinônimo de mas, porém, contudo, todavia, sentido oposto, ok? E o último parágrafo apresenta pra gente a razão, né? Então, aqui aumentou, aqui é a razão ou a causa do aumento da imigração. Aqui a gente vai entender a causa dos ataques xenofóbicos, certo, gente? Então, a gente vê aqui as causas do aumento da imigração, depois vê um fator oposto a isso, né? Já que o Brasil está incentivando tanto, na verdade, eles deveriam tratar bem os imigrantes haitianos, mas aí o autor diz, no entanto, apresenta uma ideia oposta a um ataque xenofóbico. E por quê? Porque o Brasil, ele é racista, olha o que diz aqui, negros, né? Por eles serem negros, e também ele apresenta esse preconceito social. Então, pela pessoa ser pobre, ela também vai sofrer esses ataques xenofóbicos. Então, a gente acabou de responder a questão C, a relação que tem entre o parágrafo e outro. Posicionamento, o que vocês acham disso? Vocês acham que o Brasil ele tem ainda preconceito racial e preconceito social? Eu particularmente acho que sim. Apesar da gente falar tanto do avanço, né, em vários aspectos, mas ainda percebo muito preconceito racial e social aqui no Brasil. Então eu concordo com os autores. Não é pelo fato de serem haitianos, na verdade, é pelo fato de serem pobres e negros. Pergunta é, elabore hipóteses explicativas para as afirmações feitas no texto. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, uma hipótese, né? Eu vou citar. Vocês podem fazer hipóteses para todas as afirmações. Mas vamos pensar aqui, ó. Por que o exército brasileiro teve um relacionamento amistoso? Pensa bem, né? Eles foram daqui com o objetivo de prestar ajuda humanitária, verem as pessoas naquela situação de terremoto, né? As casas destruídas. Então, é lógico que o exército, eles tiveram esse relacionamento bom, né, com os haitianos, porque eles estavam com esse objetivo de prestar ajuda humanitária. Agora, os haitianos vêm para cá, o que vai acontecer? Eles vão tirar o emprego de algumas pessoas, eles vão promover o aumento de favelas, enfim, por um monte de motivos, eles aqui causam para essas mesmas pessoas que foram lá ajudar, e não só para eles, mas quanto para a população também, essa resistência. E aí aqui eles já não têm mais esse tratamento tão amistoso, né? E aí, na verdade, eles têm um tratamento até um ataque, né? A segunda parte, gente, dos procedimentos avançados de leitura, a primeira pergunta fala, você associa esse texto a que ideologia presente na sociedade?
Ideologia aqui é entendida como valores, princípios, crenças de um determinado grupo social. Então, a gente poderia dizer que esse texto pertence à ideologia daqueles que defendem os direitos humanos. Por que a gente pode dizer isso? Aqui na pergunta B fala assim: por que você fez essa associação? Que palavras ou frases do texto te fizeram chegar a essa conclusão? Então, veja bem, de onde vem esse texto? A gente tem aqui, ó, Revista do Direito, certo? Revista do Direito. Então, isso já nos dá uma pista de que são pessoas que estão preocupadas com a justiça social, pessoas que defendem os direitos das pessoas, e no caso os direitos humanos, pensando não só nos imigrantes, mas também nas pessoas negras e pobres do nosso país. Então, esse texto, ele não pertence, ele não foi escrito por pessoas que defendem os ataques xenofóbicos, que são contra a imigração haitiana. Ele não pode ter sido escrito por pessoas que defendem essa ideologia, porque eles, por esse final, por esse último parágrafo, e por expressões como, né, crescente discurso de ódio, por exemplo, e aí fala, na maneira como esses discursos se conformam, então, o texto não foi escrito, não passa a ideia de que os ataques xenofóbicos devem acontecer, de que o autor defende isso. Pelo contrário, né? Ele mostra, por meio dessa afirmação final, por meio da opinião do autor, de que o autor não só é contra os ataques xenofóbicos, mas ele também é contra as pessoas que praticam qualquer ato de violência por causa da raça ou da condição social. E a gente pode chegar a essa conclusão por causa dessas expressões, né? Que mostram uma forma, uma forma negativa com que os autores encaram esses ataques. Certo, gente? Então, esse procedimento avançado de leitura que a gente pode fazer. E aí, a última parte, que é uma questão objetiva, a partir das informações do texto, o que a gente pode concluir, né? Então, a resposta é que nós podemos concluir, que tem tudo a ver com o texto, né? Que diz assim: a crescente onda de xenofobia que vem se destacando no Brasil evidencia que o preconceito e a rejeição por parte dos brasileiros em relação aos imigrantes haitianos é pautada pela discriminação social e pelo racismo, certo? Então, essa seria a resposta correta do texto. Da pergunta 3. Ok? Um abraço.